Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 31 de dezembro de 2022, último dia do ano, e eu estou de férias. Mas não deixei vocês na mão, deixei o canal com vídeos programados, mais teóricos, mais profundos, propícios para esse período de virada de ano e de reflexão profunda sobre o difícil ano que está se encerrando e os novos desafios que nós temos pela frente. No vídeo de hoje eu vou tratar do conceito de populismo e neopopulismo, um fenômeno político renovado nos últimos tempos no mundo, com a ascensão da nova direita, importante que a gente conheça com maior profundidade. Espero que vocês gostem, daqui a pouco eu volto. Antes de chegar explicitamente na explicação do que é populismo e o que é neopopulismo, vamos tentar compreender três conceitos-chave que vão nos ajudar a entender o que é populismo e o que é neopopulismo. Esses conceitos são os de democracia direta, democracia representativa e mediação social. Depois de compreender esses três conceitos, vai ficar mais fácil para você entender o que é populismo e neopopulismo. Democracia direta é como se define a democracia praticada nos gregos, naquele período da Grécia clássica, lá de cerca de 250 anos antes de Cristo. Foram os gregos que inventaram a política e foram os gregos que inventaram a democracia. O termo política deriva da palavra polis, que em grego quer dizer cidade. Hoje em dia, quando a gente pensa em política, logo nos vem na cabeça os políticos, aqueles caras lá em Brasília que fazem essa caca que é a política brasileira todo dia no noticiário. Mas, originalmente, uma definição nobre do conceito de política quer dizer participação do cidadão na definição dos destinos da sua comunidade. Polis, cidade, política, fazer política, portanto, é participar das discussões em praça pública do destino da sua cidade ou da sua comunidade. Em praça pública, por quê? Porque na Grécia daquele tempo não existia democracia representativa, ou seja, os gregos não delegavam, não elegiam representantes para legislar ou governar em nome deles. A Grécia Antiga era um modelo de cidade-estado com poucos habitantes, poucos mais ou menos, né? Teve cidades gregas daquela época com 300, 400 mil habitantes, mas não eram todos os membros da cidade que votavam. Cidadãos eram homens a partir de uma certa idade. Especialmente nessas assembleias, eles se reuniam para discutir assuntos da coletividade. Então, os oradores se pronunciavam nas assembleias, e em geral eram chefes de clã, defendiam as suas posições. A oratória, a capacidade de argumentar, era um dos esportes prediletos dos gregos da época. O cara que falava bem em público era sempre muito bem visto. E assim os gregos inventaram um modo de resolver os problemas políticos que existiam para a coletividade. Olha, possivelmente estamos com um problema de abastecimento aqui de água na cidade, como é que vamos resolver? Ou de alimentos e assim por diante. Ou eventualmente quando havia conflitos entre indivíduos membros da comunidade, um conflito sobre limites de propriedade, por exemplo, e assim por diante. Na Grécia, então, não existiam leis escritas. Praticamente tudo era definido nessas assembleias, às vezes inspirados em princípios norteadores sugeridos por anciãos, por indivíduos mais velhos e, portanto, mais experientes, considerados mais sábios. Existia exército, existia rei, existia um sistema de impostos para pagar os salários dos soldados, mas não havia eleição de governantes ou de legisladores. Por isso que é chamado de democracia direta, ou seja, os indivíduos votavam diretamente uns nos outros e nas propostas de uns e outros para resolver os problemas da comunidade.
quem inventou a democracia representativa foram os romanos. Os romanos invadiram a Grécia aproximadamente 250 anos antes de Cristo, e um dos segredos da longevidade do Império Romano residia no fato de que quando os romanos conquistavam novos territórios e dominavam povos, eles absorviam os conhecimentos culturais, os hábitos culturais desses povos, e a Grécia da época era considerada um dos povos mais avançados da civilização naquele período. Os romanos então bebem na fonte da sabedoria grega e aperfeiçoam este sistema. Eles vão inventar uma sociedade regida por leis escritas e por instituições jurídicas, políticas e administrativas. Então, existiam lá 4 segmentos, 4 estamentos de poder na Roma antiga. A República Romana chegou a ter 1,5 milhão de habitantes. Vocês imaginam governar uma cidade lá naquela época, 250 anos antes de Cristo, com essa quantidade de habitantes. Ou seja, não era possível reunir tanta gente em praça pública para deliberar pelos destinos da cidade. Então havia o imperador, os senadores, exatamente, os romanos inventaram o Senado, a democracia representativa. Então, nesse Senado, os senadores eram eleitos mais ou menos como se elege hoje. Existe inclusive um manual de propaganda política daquela época mostrando como é que se deve fazer para convencer o povo a votar nos caras quando eles concorriam para senador, para cônsul e assim por diante. Em Roma, portanto, existiam o imperador, os senadores, as legiões romanas. Sim, as legiões eram consideradas um poder de Estado, inclusive os generais romanos, quando conquistavam territórios, em geral eles recebiam como legado da vitória, como prêmio da vitória, a condição de governar os novos territórios, viravam cônsules, passavam a ser governantes dos territórios conquistados, onde eles reproduziam este modelo da democracia romana. E aí, o quarto estado eram os magistrados. Então, haviam esses 4 estamentos de poder, mas o que nos importa aqui é exatamente o fato de que os romanos inventaram a democracia representativa. O povo de Roma, então, de tempos em tempos, elegia os senadores que iriam ser os seus representantes, criar as leis da República Romana e depois do Império Romano. Os gregos e os romanos, como se pode ver, eram povos muito avançados culturalmente em relação aos demais povos. No entorno da Grécia e de Roma habitavam povos mais primitivos, que os gregos e os romanos chamavam de bárbaros. Por que bárbaros? Porque eram povos que não tinham esta característica cultural de resolver os seus conflitos pacificamente, recorrendo a julgamentos, a leis e assim por diante. Muito menos eleger governantes ou representantes para legislar. Eram povos que resolviam seus conflitos na base da violência, daí porque eram chamados bárbaros. Portanto, romanos e gregos eram povos civilizados. O conceito de civilização está associado exatamente a essa ideia de abandonar a violência direta como recurso à solução de conflitos. As religiões foram uma das primeiras formas de mediação social. Então, eu já expliquei para vocês o que é democracia direta, o que é democracia representativa, e agora eu vou passar para vocês a definição do conceito de mediação social. As religiões, então, fizeram o que pela sociedade? Aqui do ponto de vista sociológico eu estou falando. Elas foram os primeiros instrumentos civilizacionais. Ao nos passarem regras de convívio moral, as religiões criaram o primeiro mecanismo de mediação social da civilização, ou seja, a noção de certo e errado, do que podemos ou não podemos, do que devemos ou não devemos fazer, foi nos dada em primeiro lugar pela religião. Observe aquela que é a chamada regra de ouro de todas as religiões: não fazer o mal aos outros, Isto é civilização. Para você conviver pacificamente, conseguir conviver em coletividade, há o pressuposto de, se você vive numa civilização
moderna, onde há leis, onde há juízes para dirimir os conflitos, onde há uma polícia para controlar a violência, você é um povo civilizado. Mas antes de existir lei, justiça e polícia, era a religião que definia o que é certo e o que é errado, o que se pode e não se pode fazer. Então, para os cristãos, por exemplo, não devemos fazer o mal aos outros, porque é pecado, porque Deus irá nos castigar. Para os orientais, por exemplo, existe a mesma regra, não fazer o mal aos outros, mas para os orientais não devemos fazer o mal aos outros, porque toda a energia que a gente direciona aos outros, se ela for má, uma má energia, ela se voltará contra nós e vice-versa. Se for uma boa energia, nós seremos recompensados com boas energias em direção a nós. Do ponto de vista civilizacional, portanto, o que importa é exatamente este caráter regulador da vida social. No momento em que eu abandono a violência, seja pela minha fé religiosa, ou seja porque existem leis, justiça e polícia para regular a vida dos indivíduos em sociedade, então nós somos civilizados. Nós criamos mecanismos de mediação social. Em vez de partir para a violência direta, eu recorro à justiça, eu recorro à polícia, enfim, eu resolvo os meus conflitos civilizadamente. Andando alguns séculos no tempo, nós vamos encontrar um autor que é um clássico da ciência política, considerado o pai fundador da política moderna como ciência racional, que é Nicolau Maquiavel. No início do século XVI, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que eu já citei várias vezes em vídeos aqui no canal. E numa passagem do Príncipe, o Maquiavel defende que o príncipe deve ser amado ou temido, ou seja, ele está falando da forma como os governantes devem se relacionar com o povo e dizendo que, não podendo ser amado, o governante deve ser temido. Está falando, portanto, de uma situação em que está nascendo a sociedade moderna, estamos saindo do feudalismo, estão ressurgindo as cidades. Lembrem lá da cidade grega, lembrem de Roma, com 1,5 milhão de habitantes. Pois é, as cidades, tal como existiam na Grécia Antiga ou em Roma, desapareceram ao longo de todo esse período do feudalismo e foram renascer ali pelo século XVI, no início do surgimento dos burgos, né, da expansão da Revolução Comercial, início do capitalismo e, portanto, volta a se constituir na sociedade europeia de então uma situação parecida com aquelas que existia em Roma. Então, as instituições modernas, as instituições da democracia ocidental, este modelo de representação política, de organização do sistema político dos Estados modernos, baseado em eleições, na escolha de representantes para legislar e governar, foi, de uma certa forma, copiado dos gregos e dos romanos. Institucionalmente, né, considerando que o Estado moderno é composto de instituições administrativas, jurídicas e políticas, foi tudo copiado da República Romana, daquele modelo de república. E os termos populismo e demagogia nasceram lá atrás, em Roma, e depois foram atualizados. O conceito de populismo está associado à ideia de manipulação das massas, de capacidade de iludir, de persuadir pelo discurso. Há um livro chamado A Retórica de Aristóteles, na qual o filósofo grego ensinava os oradores da Assembleia a persuadir. É muito interessante, assim como existe o manual de campanha eleitoral lá da Roma Antiga, A Retórica de Aristóteles é uma obra cujos princípios são muito interessantes e válidos até hoje, como técnica de propaganda e como técnica de discurso persuasivo para conduzir as multidões a aceitar aquilo que um líder está sugerindo. O conceito de populismo nasce em Roma. Ele está associado à ideia da política de pão e circo.
Num determinado período da história de Roma, vocês já devem ter visto isso em filmes, havia lá as arenas onde os gladiadores iam lutar, onde o povo se reunia, mais ou menos como o povo faz para ver espetáculos esportivos, futebol e assim por diante. Só que eles iam ver gente se matar. E nesses espetáculos, na abertura dos espetáculos, o imperador mandava distribuir pão ao povo. Então, os escravos, enfim, os serviçais dos imperadores entravam na arena antes dos jogos começarem e atiravam pão para a multidão, de onde nasceu a ideia da política do pão e circo, que é o populismo, uma técnica também de manipulação, de ilusão das massas para que elas amem os seus líderes. Lembrem-se, Maquiavel, séculos depois, lá no século XVI, ao falar das técnicas de liderança do príncipe, no caso o príncipe na época do Renascimento, do final da Idade Média, o príncipe eram os governantes dos estados nascentes. Hoje a gente transfere esse conceito para os políticos que nos governam. Então, o conceito de demagogia e o conceito de populismo nasceu lá atrás, na Grécia e em Roma. O populismo, então, embora tenha nascido lá na Roma antiga, ele consiste de uma técnica de relacionamento dos líderes com as massas. Uma técnica de relacionamento que evita ou contorna o uso de mecanismos de mediação. Os mecanismos de mediação modernos, além das leis e das instituições, por exemplo, são os partidos políticos, ou seja, os líderes se relacionam com a sociedade através dos partidos. Os partidos são ferramentas de acesso ao poder. Então, os cidadãos que querem participar ativamente da política se filiam aos partidos e os líderes nascem dentro dos partidos e se relacionam com os partidos, e os partidos fazem a mediação entre o líder e a sociedade. Então, até pouco tempo atrás, a coisa funcionava assim, organizadinha. Existem as organizações intermediárias, os sindicatos, as associações, enfim, todas essas organizações, além das leis e das instituições da sociedade, são mecanismos de mediação social. O líder populista tem por característica, então, contornar estes mecanismos de mediação. Ele busca uma relação direta com a multidão, busca se conectar diretamente com a sociedade, com as bases da sociedade, sem passar por estes mecanismos de mediação. Este conceito, então, ressurge, principalmente aqui na América Latina, no século XX, para caracterizar determinados líderes que emergiram na sociedade latino-americana, países em desenvolvimento, de capitalismo atrasado, com instituições políticas e democracia débeis e, portanto, uma cidadania de baixa qualificação, uma população ignorante, com baixo grau de instrução e fácil de ser manipulada. No Brasil, um dos principais líderes políticos populistas dessa época foi Getúlio Vargas, mas se a gente for percorrer vários países da América Latina no mesmo período, vamos encontrar líderes do mesmo tipo. Na Argentina foi Perón, depois da morte de Perón, a sua mulher Evita Perón e assim por diante. Então, eram líderes políticos carismáticos com a capacidade de manipular a multidão através da retórica e de outras técnicas de manipulação. Uma das principais características dos líderes populistas é o carisma. O que é carisma, por definição? É a capacidade de fascinar a multidão, a atratividade, o magnetismo, a capacidade de influenciar, de encantar, de seduzir, de fascinar. Então, o líder populista, em geral, é um indivíduo carismático. Nem todo o indivíduo carismático é populista, mas todo o populista é carismático, ou seja, tem esse poder de seduzir, de induzir, de persuadir a multidão. Os estudos sobre o populismo como um fenômeno contemporâneo
mostram que é preciso que haja um conjunto de características nas sociedades suscetíveis à existência deste fenômeno. Vamos listá-los um a um. Primeiro, a existência de um líder carismático com habilidade e domínio da comunicação midiática. Segundo, a existência de um líder com capacidade de conquistar a confiança das massas e de com elas se relacionar com o povo sem mediação institucional, condição que pressupõe a predisposição das massas para legitimar essa liderança. Terceiro, liderança dotada de capacidade de usar linguagem simples, direta e compreensível às camadas da população que costuma processar decisões políticas a partir de uma racionalidade alimentada por informações imperfeitas e de baixa qualidade. Quarto, o uso intensivo de técnicas de comunicação e propaganda. Quinto, recurso político aos ataques sistemáticos contra os adversários, visando a deslegitimação de líderes e organizações que concorrem pelo poder com o líder populista. Sexto, presença de um sentimento nacionalista da população e, portanto, predisposição e receptividade para um discurso patriótico de união do povo contra inimigos externos e seus aliados internos. Sétimo, possibilidade de execução de políticas públicas de tipo clientelista para com sua população-alvo e aliados políticos. Oitavo, existência de um sistema partidário frágil e fragmentado. Nono, preponderância na sociedade de baixa acumulação de capital social, característica dominante em sociedades em que as relações de compadrio predominam sobre relações de confiança. Todos esses conceitos estão fortemente presentes nas sociedades latino-americanas, especialmente ao longo do século XX. Somos sociedade de democracia incipiente, mal resolvida e de uma cidadania com baixo grau de instrução, portanto, temos uma população suscetível a ser persuadida, iludida, influenciada por líderes populistas. Lula, por exemplo, é considerado pela sociologia contemporânea um líder populista, mas a sociologia contemporânea, que é tomada por esquerdistas, sempre antes de Lula caracterizava o populismo de forma pejorativa, negativa. Depois de Lula, os nossos sociólogos, predominantemente esquerdistas, passaram a ver o populismo com bons olhos, achando que o populismo era uma forma o Estado e o governo fazerem concessões em benefício das classes populares. Assim como Lula, no mesmo período surgiram na América Latina vários outros líderes populistas. Hugo Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador e assim por diante. Vários desses líderes bolivarianos que governaram os países da América do Sul nas décadas passadas se enquadram neste conceito de populismo. É um populismo tardio, bastante diferente daquele que havia lá em meados do século XX, nos tempos de Perón e Getúlio Vargas, mas também populismo. Bom, gente, chegamos então à definição do que é o conceito de neopopulismo. Vejam bem, ao longo dos séculos foram se desenvolvendo um conjunto de instituições, de leis e organizações que faziam o papel da mediação social. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, as constituições, os corpos de leis das sociedades, regulando a vida em sociedade, e os partidos políticos, os sindicatos, as entidades representativas de diferentes segmentos da sociedade, praticamente eram formas de organização, de disciplinar o jogo político. Quem queria fazer política nas décadas e séculos passados aderia a essas organizações e participava do jogo segundo as regras que por elas eram determinadas. Praticamente elas detinham o monopólio da ação política. Acontece que a internet mudou tudo isso. Ela criou um fenômeno que nós vamos chamar aqui de desintermediação, ou seja, através das mídias sociais e dos mecanismos que a internet possibilita, surgiu uma nova condição
antes inexistentes ao longo dos séculos anteriores, que é a possibilidade do relacionamento direto entre líderes e liderados, ou seja, um líder político utilizando as mídias sociais pode fazer a curva nos partidos, pode driblar sindicatos, organizações e todas essas regras que burocratizaram o relacionamento entre líderes e liderados nos séculos anteriores. E é nesse contexto que surge o tal do neopopulismo. Esse fenômeno, então, permitiu o surgimento de lideranças políticas de novo tipo, os chamados neopopulistas. Na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos, esse fenômeno apareceu. Líderes associados a estas técnicas antigas, mas renovadas com o advento da internet, conseguiram se eleger presidente em vários países, notadamente aqui no continente americano, tanto no norte como aqui no sul. Gente, eu não vou citar o nome, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, do que aconteceu lá no hemisfério norte e do que está acontecendo aqui no Brasil, porque é considerado tema sensível e, consequentemente, o meu vídeo tem o seu alcance reduzido se eu citar o nome de certos políticos ou contextos políticos de determinados países. Mas, aqui no Brasil, com o presidente Bolsonaro, alguns líderes políticos no continente europeu e um líder político especificamente lá no hemisfério norte, surgiu apresentando estas características, ou seja, através do uso da internet, driblaram o sistema partidário dos seus países e conseguiram se tornar governantes. É neste contexto, portanto, que esses líderes são caracterizados como neopopulismo, ou seja, todas aquelas características dos líderes populistas do passado voltam a ganhar espaço porque as instituições políticas da nossa sociedade estão burocratizadas, estão doentes, elas não conseguem mais nos representar e é neste contexto que a internet permite, então, o surgimento de políticos com estas características, utilizando o carisma pessoal, as técnicas de linguagem simples e, ao chegar no governo, executando políticas clientelistas, políticas populistas de concessão de benefícios à população, especialmente à população pobre, conseguem se manter no poder, conseguem se eleger e se manter no poder. A manutenção do poder neste contexto se torna problemática porque ela depende sobremaneira do apoio das massas. Não tendo partidos, não se baseando nas instituições tradicionais, muitas vezes esses líderes políticos enfrentam resistências do velho sistema. Os representantes do sistema político, partidário, sindical, enfim, da velha ordem que foi derrotada eleitoralmente por esses líderes populistas ou neopopulistas, tendem a reagir, a querer evitar que esses líderes permaneçam no poder. E na hora que essa disputa acontece, de um lado, o líder populista carismático com o apoio das massas contra todo um sistema, contra toda uma velha ordem representada pelos partidos, pelos sindicatos, pelos órgãos de poder do Estado, no caso do Brasil aqui, judiciário, segmento do legislativo e assim por diante. Então, espero, gente, ter conseguido explicar para você o que é populismo, o que é neopopulismo e, eventualmente, iluminar as causas dos problemas que nós estamos assistindo no Brasil contemporâneo. É uma grande incógnita, né? Conseguimos eleger um presidente que passou por fora do sistema partidário, elegeu-se usando a internet, relaciona-se diretamente com a sua base eleitoral através da internet ou saindo nas ruas em contato direto com o povo, mas
encontra dificuldades para governar exatamente porque não tem amparo num partido ou em organizações que ajudem a dar consistência, continuidade e durabilidade às suas estratégias de poder. Essa é a situação na qual nós nos encontramos. Esse é o diagnóstico que eu faço do momento atual da política brasileira. Em alguns casos serve também para a política em outros países em que esse fenômeno é encontrado. E aí, gostou? Então curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde, e lembre-se que o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, deixa seu Pix mensal aí. Dezembro está acabando, o ano está acabando e a sua doação é fundamental para manter o trabalho que este canal faz e continuará fazendo na trincheira da luta por um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.